Tá tudo bem, a gente está ao vivo. Oi, gente, boa noite. Hoje eu tenho um convidado especial. Eu não sei se o som para eles vai estar bom ou ruim. Deixa eu mutar aqui. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Ah, tá. Tava dando um reverb mesmo com o que eu tô colocando para você. Eu mutei seu microfone, Eduardo. Na hora que você for falar, eu vou liberar ele. Tá joia? Gente, eu trouxe um convidado. Ele é um colega. Ele é um veterinário. Os veterinários no Brasil, eles são liberados de usar ozônio, assim como dentistas, e ele já tem uma experiência com o uso de ozônio em algumas áreas. E eu fiz questão de trazê-lo para que vocês conseguissem entender o poder de óleos essenciais. De óleos essenciais? Não, de óleo ozonizado. Que a gente falou de óleo essencial, eu estava confundindo já as coisas aqui, Eduardo. Se apresenta aí para o pessoal, por favor, Eduardo. Olá, boa noite. Eu me chamo Eduardo Cury, eu sou veterinário. Já tem 5 anos que eu trabalho tanto com óleo ozonizado quanto com a ozonoterapia. É uma rotina bem intensa, praticamente diária. E há 5 anos atrás a gente começou a produzir um óleo ozonizado, que hoje tem o nome de Ozon Top, e fazendo pesquisas associadas, né, tanto na parte tópica quanto principalmente na parte oral. A gente tem alguns trabalhos em parceria com algumas universidades, entre elas a Unesp de Botucatu, e eu creio que em breve a gente vai ter muita coisa boa aí sendo publicada, dos mais variados âmbitos, né, dentro tanto da medicina quanto da veterinária. Eduardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Dá um ampassão para o pessoal sobre quais são os benefícios do ozônio, quais são os cuidados que se tem que ter, principais deles, e por que o ozônio é como, para quem o conhece, é como se fosse literalmente uma promessa para inúmeros aspectos, desde controles infecciosos, contra alergias, contra doenças mais graves, independente de qual seja o nível de abordagem. Por que o ozônio atua desde o nível basal até em níveis mais profundos, por favor? Pois não. Falar inicialmente do gás ozônio mesmo, da aplicação do ozônio, a gente tem várias vias de aplicação, né? Tem subcutânea, tem intramuscular, tem insuflação retal, tem endovenosa, né? Aí não é o gás. Existem uns protocolos que no Brasil a gente praticamente não usa, que seria a aplicação do gás, chama DIV, o gás direto na veia, a gente não usa. A gente usa a autohemoterapia ozonizada, que é no caso ozonizar o sangue, reinfundido na veia. Essa, no caso, é a maior, e tem a autoemo menor, que é onde a gente tira o sangue, ele reage com o ozônio dentro da seringa e é aplicado no músculo. O ozônio tem, a gente fala do efeito hormético. Então, o que acontece? Você consegue ter uma ação direta de oxidação. O ozônio é um oxidante, né? Como que a gente produz o ozônio? Só para o pessoal entender. É através de uma descarga elétrica altíssima, de 13 a 15 mil volts, você injeta oxigênio no aparelho e ali dentro tem essa descarga. Quando isso acontece, ele rearranja os átomos do O2. Então, por exemplo, ele pega 3O2 e transforma em 2O3. Isso é o ozônio. Quando tem essa liberação desse terceiro oxigênio, o que acontece? Imediatamente você tem um efeito oxidante controlado, porque a gente tem uma regulagem, né, da liberação, da concentração de ozônio que você vai usar, e muitas vezes a dose também. Aí tem a ver com a potência do aparelho e o fluxo do oxigênio, que você faz a regulagem e tem isso aí. Quando ele entra em contato com a célula, o ozônio ele age diretamente a nível de mitocôndria. E aí o que a gente vê? A questão dele ter um efeito antioxidante, que é o que a gente começa a ver também a ação regenerativa. Então, você tem uma oxidação direta e um efeito antioxidante indireto. E o que o ozônio busca no organismo? Equilíbrio. Às vezes a pessoa fala para mim, Eduardo, define o ozônio em uma palavra só. Parece que é difícil, mas não é. O que a gente enxerga? Equilíbrio. Dou um exemplo muito simples. Paciente diabético. A gente faz, às vezes, o tratamento com óleo ozonizado.
eu sempre relato isso, falo o seguinte, a partir do momento que você começou a dar o óleo, no caso do óleo, né, para esse paciente, muitas vezes você vai ter que readequar ou a insulina ou a medicação que ele está fazendo uso. Por quê? O ozônio começa a normalizar esses níveis. Então, se você mantiver a mesma quantidade de insulina ou medicação, a pessoa pode entrar num quadro de hipoglicemia, né? Isso é um exemplo. Feridas, a gente tem uma aceleração absurda do processo de cicatrização. Inclusive, pelo fato da ação oxidante, você não tem bactéria, nem fungo, nem vírus resistente ao ozônio, né? Exatamente. E qual que é a vantagem disso? Às vezes você tratou um caso e amanhã depois, por outro motivo, teve uma recidiva, né? Voltou a apresentar o mesmo quadro, ou infeccioso, ou fúngico, ou qualquer coisa nesse sentido. Você pode tratar novamente com o ozônio, que é como se fosse a primeira vez. E não tem Então, resistência. não tem resistência, né? Nessa questão oxidante, é como se ele enferrujasse a bactéria, o fungo e o vírus. O oxigênio singleto é porque, assim, gente, o O3 ele é uma molécula instável. Exatamente. E aí, depois ele vira O2, e o oxigênio, quando ele está livre, o singleto, que é chamado, ele gera todo esse gargalo que a gente usa para resolver inúmeros problemas. Então, quando a gente fala de ozônio hoje, aquelas superbactérias que os hospitais perdem a cabeça com elas, ele mata sim. Hoje, Eduardo, na Itália, está sendo usado nos hospitais italianos o uso do ozônio como autohemoterapia maior, fazendo o bloqueio, a retirada, a heparinização, com todos os cuidados que eles fazem, para depois reinjetar, porque o ozônio, com esse poder dele de reduzir a quantidade de vírus, ele consegue manter algo incrível no seu corpo funcionando e evitar grandes problemas. Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, você falou aí, gente, para quem não sabe, o Eduardo, ele é veterinário, mas hoje a maioria das pessoas que solicitam os óleos ozonizados para ele são médicos, colegas meus, inclusive. E a gente estava conversando no telefone antes, foi a primeira vez que eu liguei para ele, eu vou dizer por que eu liguei para ele. Porque eu liguei para quem me vendeu o meu aparelho de ozônio, e ele é um amigo, eu falei, cara, eu preciso de um colírio de ozônio. A minha gata arranhou o olho do meu gato, tá com a úlcera rasgada, a úlcera na córnea, e eu tenho que regenerar, senão vai ter que operar se ficar botando um monte de abrasivo e de colírio machucando lá. Aí falaram, liga para esse cara. Aí eu liguei para ele e falei, cara, vamos fazer uma live. Explica para eles, como veterinário, quais são as aplicabilidades que você já viu experientemente no dia a dia, na sua prática. E depois eu vou falar dentro da parte médica também em paralela. Sim. A minha área de especialização, apesar que hoje, assim, abriu muito leque, o ozônio, ele abre muito leque para a gente. A minha especialização é na Unesp de Botucatu, na área de reprodução animal. Então, eu continuo fazendo tratamentos, eu pego animais com subfertilidade ou animais que têm uma infecção crônica, uterina, isso tanto em fêmeas bovinas, eu trabalho mais com animais de grande porte, quanto fêmeas equinas, e a gente começa a perceber o seguinte, às vezes você começa a fazer o ozônio para algo específico, né? Mas fala assim, olha, eu vou fazer uma insuflação retal, que é colocar o gás no reto, para ajudar a controlar uma infecção. Beleza. O que você observa? Você observa desde a melhora do pelo do animal, da disposição do animal, do rendimento desse animal. Hoje já tem muita, agora nesse momento não, mas antes da pandemia, os animais rendem muito mais nas provas. Pode fazer uma pergunta? Claro. Tô curiosa. Como é que faz para o animal não soltar o pum, bicho? Porque no ser humano, quando a gente aplica, a gente fala, sim, segura, segura. Sim. O animal, na verdade, o que a gente faz? No ser humano também faz, né? A questão de fazer essa lavagem, né? Antes da aplicação. No animal de grande porte se torna mais fácil. A gente entra com uma mão enluvada e tira, muitas das vezes, as fezes. Então, ele demora um pouco mais para distender, né, a alça. E o fato quando o animal começa a soltar o pum, é o ponto que a gente... Para de aplicar. Para de aplicar, porque ali ele já está começando a eliminar já, não está tendo mais uma absorção tão grande. Legal. Né? E o que a gente... Eu cito sempre um exemplo bem interessante, eu fui tratar uma égua, na época ela tinha 26 anos de idade.
Eu fui Égua de tratar raça? Égua de égua de raça raça. boa? Não é aquelas Sim. pé duro, não, né? Não, era uma égua quarta-milha de corrida, mas Opa! ela já era aposentada. E essa égua, o que aconteceu foi o seguinte, ela tinha uma infecção uterina crônica. Já tinha tratado com todos os antibióticos, já tinha feito cultivo, antibiograma e resistente. E aí eu fui fazer esse tratamento e eu falei para o proprietário, olha, vamos fazer esse tratamento para ter esse controle aí. Essa égua já era aposentada, já não fazia nem mais trabalho, e também na parte reprodutiva, ela já não tinha mais atividade folicular ovariana. Uhum. Resumindo, na segunda semana de ozônio, me liga o tratador e fala, Eduardo, a égua está no cio, coisa que fazia mais de 4 ou 5 anos que ela nem Lógico. manifestava. O ovário dela volta a funcionar em nível mitocondrial, reativa os folículos subjacentes e mandou ver. Exatamente. Eu fui no outro dia, eu tinha que ir nesse Aras, e a gente passou o ultrassom, controlou esse folículo, já era um folículo pré-ovulatório, foi induzida a ovulação, a gente inseminou. 8 dias depois, a gente coletou, ainda colheu mais um embrião dessa égua. Então, Uau! assim, até a própria associação pediu que fizesse o DNA desse potro quando nasceu. Para ver se era verdade. Um animal de 26 para 27 anos dando embrião é raríssimo, não que seja impossível, mas é raríssimo dentro da fisiologia normal, né? É porque explica para o pessoal, quando o feto, quando o bebê ele está sendo gerado, já tem a quantidade de folículos da vida inteira prontos dentro do útero. Exatamente. Então, assim, isso tem uma meia-vida. E um relato interessante, entrando um pouco na parte humana, a gente brinca, mas falando sério, de mulheres que muitas vezes fazem uso do óleo oral. Eu falo assim, ó, se você está no começo da menopausa, entrou faz pouco tempo, fique atenta. Não são raros os casos de pessoas que voltam a menstruar quando faz não só do óleo, mas da ozonioterapia. E aí você sabe uma coisa que é incrível e que tem uma relação brutal quando a gente retira o glúten. Aqueles abortos até a 14ª semana no ser humano, que é por conta de um endométrio inflamado, que é por conta de um endométrio que está irritado e não consegue fazer a anidação correta do feto. A anidação, gente, é quando o feto vai perfurando para fixar no útero, tá bom? E aí, quando você tira esses fatores pró-inflamatórios e permeia esse local corretamente, a gestação vai. Eu estava num congresso aqui em São Paulo chamado Ebulição, e me veio um casal com a barrigona gigante e falou, doutor Juliano, obrigado, esse é o nosso primeiro filho depois de anos tentando, porque o senhor falou que o glúten e o leite estava fazendo a gente ficar inflamado, e depois que eu tirei o glúten e o leite, tendo tentado tudo, eu engravidei depois de ter desistido. Era a última coisa, eu estava fazendo sem dúvida, pensando que talvez nem desse certo. Exatamente. E em animais, voltando até na questão do ozônio, quando você associa, né, em humanos, essa questão de corrigir toda essa parte nutricional, o que a gente percebe? Eu tratei muitos animais, garanhões e touros, que não estavam produzindo mais sêmen, né, ou uma quantidade espermática muito deficiente, muito baixa, e a gente percebia, depois de 40, 50 dias do início das aplicações de ozônio, uma melhora absurda da fertilidade, através do controle, né, da andrologia, de controle dos espermatozoides, inclusive da questão, assim, anatômica da célula espermática, né? Então, vocês fazem aplicação na bolsa escrotal também, no também macho, ou não? Faz. Porque no humano a gente faz. Sim. No animal a gente faz também, mas mais em casos quando tem alguma patologia, alguma inflamação, alguma infecção. A maior parte a gente faz a insuflação retal e ela já tem essa ação, digamos, sistêmica. Mas eu normalmente costumo fazer na bolsa escrotal também, associo. Muito legal. E dentro da sua experiência, explica para o pessoal, porque hoje a gente tem muitos filtros que são colocados ozonizados. Sim. A gente já sabe do efeito que ele mata germes, bactérias, vírus e por aí vai. Sim. Dentro desse contexto, como que você vê o uso do ozônio rotineiramente como um via oral para se ingerir na sua prática, mediante os relatos que você recebe dos médicos que solicitam o ozônio para você?
Sim. O que normalmente os médicos fazem, eles recomendam geralmente um prazo de uso no paciente, geralmente 3 a 4 meses. Apesar que a gente tem relatos de pessoas que usam há mais de 4 anos constantemente. Dou um exemplo. Eduardo, eu sentia muita dor nas costas, muita fadiga depois do almoço, um cansaço rotineiro, e eu comecei a usar ozônio, o óleo, dando um exemplo do óleo. Né? Hoje existem a questão dos filtros de água também, água ozonizada. Né? O que o pessoal, tanto na parte da medicina, quanto na parte da odontologia, existem recomendações de talvez você não usar constantemente para você não ter um desequilíbrio da sua flora. Né? Exatamente, porque ele vai ter aquela curva mediante a sua ingestão contínua. Isso, pode ter uma desbiose. O que a gente percebe no óleo, pelo menos até hoje, dentro dessa concentração que tem sido trabalhada, a gente até hoje, nunca viu um quadro de desbiose. Isso é muito legal, né? Mas, por ter essa precaução, então a gente fala, olha, usa 3 meses, 4 meses, depois para 2 meses. E o que a gente percebe como um todo? Inclusive para atleta, a gente tem retornos aqui da Unesp de Botucatu, tanto do atleta de alto rendimento, como de paciente oncológico, né, que faz o uso do óleo. Por quê? Uma boa parte dos pacientes oncológicos relatam o seguinte, falam, olha, eu sinto bem menos efeito colateral da químio, eu me sinto mais disposto, porque a gente sabe, a pessoa que passa pela quimioterapia, muitas vezes ela não quer nem voltar, porque ela fica tão desanimada, indisposta, que ela fala assim, olha, eu prefiro morrer do que fazer mais uma sessão de quimioterapia. E, ao mesmo tempo, a gente vê os atletas de alto rendimento, que é provado que o ozônio, ele entra no metabolismo do ácido lático. Então, assim, a pessoa demora mais para fadigar e ela acaba tendo uma recuperação mais rápida, né, pós-treino. Isso é característico. Né? Isso eu recebo relato direto, nossa, Eduardo, eu estou correndo mais, eu demoro mais para cansar, eu me sinto mais disposto no outro dia, mesmo depois do treino. Então, assim, tem muita coisa para a gente pesquisar. E uma das linhas, né, o que a gente estava conversando anteriormente, a gente começou com camundongos, né, que vão para a esteira é colhido o sangue antes do esforço, do treino, né, do esforço, posteriormente ele recebe o óleo também, e feito essa colheita depois do esforço. E também na questão da cicatrização, né, de enxertos de pele. A experiência que você tem sobre cicatrização, a gente estava tendo uma conversa específica sobre a quantidade do peróxido dentro do óleo ozonizado e que em maiores concentrações do peróxido dentro do óleo ozonizado ele pode ter um efeito mais abrasivo. A gente sabe que o ozônio em grande concentração, pelo oxigênio singleto livre lá, ele vai realmente ter uma abrasividade maior. Por isso que ele tem um efeito grande no tecido e a gente tem que saber dosar isso aí exatamente. Tanto imunossupressoramente, quanto estímulo. Então, tudo depende da quantidade de gamas que você libera. Mas dentro desse contexto, como é que você vê, como veterinário, como é uma pessoa que sabe lidar com ozônio intimamente e vê esses relatos? Quando a gente pega situações de úlceras, de difícil concentração, de cicatrização, que a pessoa fica na hiperbárica muito tempo, como é que é a sua experiência mediante essas úlceras de difícil cicatrização? O que a gente acompanha, eu tenho bastante contato, inclusive com enfermeiras que trabalham muito com essa parte de feridas, né? E a gente começou a fazer um acompanhamento. Inicialmente até com óleo, a gente produziu um óleo numa concentração maior, né, um índice de peróxido maior, e depois foi decrescendo isso. Dentro da nossa pesquisa, da nossa experiência, o que a gente percebeu? Às vezes uma concentração maior, no início, ela é interessante, por ter essa ação mais cáustica, e às vezes, dependendo do tipo da contaminação que essa ferida tem. Depois, a gente percebeu que quando você diminui a concentração, o índice de peróxido do óleo, você consegue acelerar um pouco mais esse processo regenerativo e não ter esse desconforto. O grande problema, muitas vezes, quando você usa um óleo numa concentração mais alta, isso a gente percebeu, às vezes a pessoa tem uma ardência, um desconforto. E a gente percebeu que naquele momento já não era mais necessário essa concentração mais elevada. Né? Inclusive, ela às vezes retardava um pouquinho a cicatrização. Sempre que há ardência é porque a abrasividade está maior
e a impermeabilidade não está sendo feita tanto para o estímulo local. Olha que pergunta interessante que era sobre a conversa que a gente estava fazendo. Responde, por favor, a nossa Sheila. Pois não. Sheila, isso é uma discussão muito grande e a gente explica o seguinte, o que acontece, hoje existem muitos aparelhos no mercado que eles são, por exemplo, para você ozonizar a água. O que acontece quando você ozoniza uma água para você beber ou para lavar uma verdura, uma fruta, alguma coisa assim? Você dilui o ozônio nessa água, tanto é que a estabilidade ela é muito curta, mesmo a água estando gelada, lógico, quanto mais baixa a temperatura, mais tempo você consegue. Menos agitação da molécula, né? Isso, exatamente. Quando você ozoniza o óleo, acontece uma reação um pouco diferente, né? Acontece uma reação que chama ozonólise, e a gente tem a formação de ozonídeos e peróxidos. Os aparelhos, geralmente os aparelhos caseiros, eles são de baixa produção de ozônio. Então, para que você conseguisse uma concentração satisfatória de ozonídeos e peróxidos, esse aparelho teria que ficar ligado por dias, e mesmo assim você não alcançaria. E outra coisa, o que acontece muito com os aparelhos que a gente dá um exemplo que você falou para mim. Por exemplo, meu aparelho é de uso médico. Sim. Com bala de oxigênio. Sim. Comparado ao que você usa para ozonizar os olhos. Explica a diferença, por favor. Isso, vou citar por exemplo, geralmente esses aparelhinhos que vou chegar no aparelho médico. Esses aparelhos caseiros que as pessoas usam para ozonizar a água, para poder beber ou para lavar as frutas, geralmente ele tem uma produção de 500 miligramas, meio grama, né? O aparelho medicinal, ele já parte para 1,5 grama, 2 até 3 gramas, né, de ozônio hora. E o aparelho que a gente usa para produzir o óleo, ele vai a 40 gramas, né? Então, assim, a concentração... Ele funciona no 220 normal ou você precisa de uma voltagem especial para ele? Não, 220. 220. E o que acontece muitas vezes? A pessoa às vezes quer fazer, e não só isso, tem alguns aparelhos no mercado, né, que a gente vê, eu falo porque às vezes as pessoas, no começo, eu abria muito o aparelho para entender o funcionamento e ver a composição, se era vidro, se era metal, que tipo de metal que era, para poder entender a questão da descarga, né, da corona. O que acontece? Tem aparelhos que vêm com uma câmara de descarga de alumínio. O ozônio é um oxidante, né? E como eu comentei agora há pouco, para gerar o ozônio, você precisa de 13 a 15 mil volts. Resumindo, esse aparelho, com o tempo, o ozônio começa a reagir com essa câmara de descarga e começa a corroer esse alumínio. Muitas vezes você corre o risco, dependendo da qualidade do aparelho que você usa, há um risco de se contaminar com metal pesado. E aí a pessoa vai querer fazer isso no óleo. Eu vou largar ligado 5 horas, 10 horas, 20 horas, sei lá o tempo que for. Você não vai conseguir produzir um óleo e você vai encurtar absurdamente a vida útil desse aparelho que não foi feito para produzir óleo. Ele foi feito para borbulhar na água ou numa solução aquosa por 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos e já ser desligado. Então a gente sempre vê e ouve relatos de aparelhos que queimaram, inclusive os medicinais, porque eles também não são feitos para você deixar eles muito tempo ligado, porque acaba forçando, ele não é próprio para aquilo, né? Quando a gente ozoniza, por exemplo, um soro, que é muito usado na veterinária para lavar uma ferida, na veterinária a gente usa muito, por exemplo, ozonizar o soro Ringer lactato e fazer endovenoso, né? Então você ozoniza 7 minutos. Então, quer dizer, comparado com horas, é um intervalo muito pequeno. Então, quer dizer, você não compromete a vida útil do seu aparelho. Então, existe um risco, né, uma preocupação de querer fazer um óleo em casa. E outra coisa, o ozônio, ele tem uma porcentagem até maior de oxigênio. E o óleo é inflamável. Então, existem riscos, né, e já relatos de explosões, quando você, muitas vezes, quer fazer o óleo em casa. Tanto é que quando a gente produz o óleo, a gente trabalha com temperatura e pressão controlada, justamente para minimizar, praticamente zerar, qualquer risco de explosão, né, na questão do óleo associado ao ozônio e ao oxigênio. Porque tem que lembrar, né, combustão ocorre com oxigênio. Exatamente, e o óleo é inflamável. Então você juntou a fome com a vontade de comer. Então é assim, a gente não recomenda que tentem fazer o óleo nesses aparelhos caseiros. Primeiro que você corre o risco de encurtar muito a vida útil do seu aparelho,
um risco de contaminação com metal pesado, dependendo de como for a câmara, né, da onde tem a descarga elétrica, e não ter um produto satisfatório, porque você também não vai saber o índice de peróxido. Normalmente a gente manda para laboratório as partidas para que sejam analisadas, para saber exatamente o que tem na composição do óleo pós-ozonização. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa, Eduardo. Quando a gente pensa em dermatites, eczemas, o uso tópico dele per se já ajuda, mas o sistêmico é muito melhor. Ou Sim. você não vê uma distinção disso? Vejo sim. Vou dar um exemplo do óleo. A gente vê muitos relatos das pessoas que usam óleo para... eu tenho muita questão de acne, de espinha. A pessoa fala assim, olha, eu passei... Porque é o seguinte, acontece às vezes a pessoa não gosta de passar por ser um óleo. Né? Falou, vou passar um óleo no rosto e tal. O que a gente percebe muitas vezes quando faz o uso oral? Né? Logicamente, isso não é regra, mas acontece. Lógico. De que o ozônio tem uma ação detox. Né? Sim. Então, não são raros os casos quando você começa a usar o óleo, muitas vezes aflorar as espinhas. Por quê? Está tendo uma ação detox para depois secar. Isso a gente vê em animais e vê em feridas. Isso também ocorre na antroposofia, na homeopatia, em inúmeros aspectos. Porque a pele é um dos órgãos detoxificadores, assim como o intestino, o rim, pulmão e fígado. Exatamente. Então a gente percebe isso muitas vezes quando a pessoa começa a fazer... Quando você passou o óleo, a questão de secar essas feridas é muito rápida. Mas quando você toma, muitas vezes você acaba tendo o que a gente fala assim, o tratamento na causa. Porque você consegue fazer esse tratamento de dentro para fora. Né, e para que isso não recidive, não volte a acontecer novamente. Não, perfeito. E dentro, uma das coisas que é muito utilizada e analisada dentro da odontologia, já é bem conhecido, na medicina ainda já há muitos estudos sobre isso, como que é o uso da ozonioterapia dentro da veterinária para casos oncológicos? Existe algumas linhas até específicas, eu tenho vários colegas que trabalham especificamente com oncologia, associando a ozonioterapia. Eu participei do tratamento, né, de alguns animais até de pequeno porte e também de cavalos. E a gente teve respostas bem interessantes, logicamente não em todos os casos, mas numa grande maioria deles. Sim. E hoje existe também dentro da medicina integrativa, na veterinária é usado muito o visual, então tem uma resposta bem interessante, e outros protocolos também, mas com respostas bem interessantes. Muitas vezes tem colegas que continuam fazendo os protocolos normais de quimioterapia, e conseguem fazer essa associação com o ozônio. Voltando naquele ponto que eu comentei, o uso adjuvante do ozônio complementando a alopatia. E também ajudando a ter bem menos efeito colateral pós a quimio, rádio. Exatamente. Olha a pergunta da Stephanie. Boa noite. O óleo ozonizado pode ser usado em qualquer idade? Pode. A gente fala que é o seguinte, a única restrição do óleo ozonizado, a maioria dos óleos produzidos hoje pelas as maiores empresas do Brasil, eles são de óleo de girassol, e tem um porquê. O óleo de girassol, para a gente ozonizar, a gente precisa de cadeias insaturadas, então, para que o ozônio reaja com essas cadeias. Então, o ozônio é biomolécula, nosso organismo produz ozônio em determinada concentração. Então, a gente não é alérgico ao ozônio, respeitando as concentrações. Então, assim, a única restrição do uso do óleo ozonizado é se houver algum tipo de alergia ao óleo de girassol. No caso... Aí usa o azeite, no caso... Isso, exatamente. São casos mais raros, mas não são... mas existem. Então, pode ser usado a qualquer idade. Né? Eu tenho uma filha, hoje ela está com 3 anos, quando ela tinha 7, 8 meses, ela estava com uma inflamaçãozinha na boca, e a gente tratou com óleo ozonizado, sem problema algum. E vários outros médicos, inclusive pediatras, acabaram fazendo algumas pesquisas nessa linha, até para estipular um protocolozinho para crianças. Gente, o que eu falo para vocês é que quando vocês estiverem com óleo ozonizado de verdade na mão,
vocês vão ver que é totalmente diferente do que vocês tentam fazer com receitas em casa ou em receitas de aparelhos caseiros. Eu estou falando para vocês, eu tenho uma bala de oxigênio aqui, um aparelho médico aqui, e a concentração que é feita, o tempo que eu tenho que deixar ligado para fazer um óleo ozonizado verdadeiramente, que dure muito tempo e que mantenha essa concentração. Só para ter uma ideia, o aparelho, no seu caso, deve ser de 1,5 grama hora, ele precisaria ficar ligado em média 7, 8 dias constantes, direto, para você ozonizar aí em torno de 200, 300 ml. Vai compensar? Não vai, às vezes você vai queimar seu aparelho e não vai acrescentar em nada. Vai queimar o aparelho, não sei nem quantas balas de oxigênio vão para fazer o negócio, porque é relacionado à potência e ao fluxo, então eu preciso de fazer isso de maneira correta. E o risco de uma explosão, quer dizer, você não está com pressão nem temperatura controlada, né? Então, assim, realmente não compensa. Existem várias empresas boas no mercado aí, e isso é importante, porque você está adquirindo algo que tem um padrão, né? E isso é muito importante, para que você, a gente sabe, muitas pessoas, mas eu faço em casa, eu dou, não sei o quê, só que você tem que ter essa consciência que amanhã ou depois, não intencionalmente, mas você pode até estar se contaminando ou contaminando pessoas com metal pesado, porque de repente seu aparelho pode ter a câmara de descarga elétrica de alumínio, e isso foi corroendo com o tempo, e acaba eliminando isso no que você está produzindo. Olha que pergunta interessante. A Gual está perguntando aqui que o óleo pode ser usado para psoríase. Igual, eu já vou te dizer, ele é utilizado para qualquer recurso inflamatório crônico ou autoimune. Então, assim, a base é você desinflamar, igual a gente estava falando, dando exemplo aqui do glúten, do leite, derivados. Isso aí já reduz brutalmente. Se você estiver fazendo ozônio retal ou usando um óleo oralmente ozonizado, ou mesmo tópico. Ou mesmo tópico até, você já vai conseguir resultado também. Sim, sim. E quando é crostosa, no início, vale até a pena fazer com uma densidade maior, por conta da abrasividade, e depois manter ele leve para desinflamar. Sim. Eu gostei muito dessa visão, Eduardo, que é tida. E qual a experiência que você tem sobre o tópico que eu liguei para conversar com você, sobre colírios? Então, o colírio, na verdade, a gente começou a desenvolver, a pesquisar, até por pedido de uma amiga próxima nossa que tem um quadro de glaucoma, e ela falava, olha, Eduardo, eu já passei por procedimentos de agulhamento e tal, e até então não tive melhora. E aí foi quando eu comecei a pesquisar a questão do veículo, né? Porque a gente sabe o seguinte, que eu comentei no começo, quando eu ozonizo uma solução aquosa, ela tem um tempo de ação muito pequeno. Exatamente. Então, como que a gente consegue? Quando eu ozonizo o óleo, por isso que a gente consegue manter o óleo estabilizado por 1 ano refrigerado. E aí a gente começou a pesquisar o seguinte, mas eu não posso... em animais a gente até faz isso, usar o óleo diretamente no olho, numa concentração específica, não qualquer óleo, em qualquer concentração, né? E aí a gente começou a pesquisar essa questão de um veículo que tivesse um pH e uma osmolaridade muito próxima da lágrima, para que não houvesse desconforto, e ao mesmo tempo os benefícios. Resumindo, em 2 semanas, essa senhora, ela tinha a pressão do globo ocular em torno de 23, sendo que a fisiológica fica na casa de 12 a 14, e em 2 semanas já estava em 16, né? E eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Claro. Tem oftalmologistas que fazem uso do ozônio. Sim. Diretamente. A gente sabe disso. A maioria das pessoas não vai falar disso, porque é uma coisa que gera muito dor de cabeça. Principalmente dentro da área médica, porque tá essa luta para poder ter a liberação, tudo isso. Né? É muito interesse envolvido, né? Muito. Financeiro falando, é muito dinheiro envolvido. Muito. Quando a gente fala de algo que pode controlar mecanismos crônicos de uveíte, quando a gente fala de mecanismos crônicos que um vidrinho desse tamanho custa R$100 e tantos para um uso de 30 dias e olhe lá, e você consegue conduzir isso com oxigênio, é muito complexo. Exatamente. Então, assim, envolve muito interesse em todas as áreas. Mas o resultado, você falou da redução da pressão ocular? Sim, a gente teve, e esse foi um dos casos, nos casos de úlcera de córnea, as inflamações, as infecções,
pessoal que tem olho seco, né? Eu recebi um relato de uma médica, uma das primeiras... Exatamente. Ela falou, Eduardo, eu uso 12, 13, 15 vezes a lágrima artificial por dia. Ela falou assim, quando eu comecei a usar o colírio, eu passei a usar 3 vezes, 2, 3 vezes. E sem contar que eu sentia um alívio e uma visão muito mais clara. Porque a gente sabe, né, existe uma discussão muito grande, até mesmo dentro da medicina, que fala, olha, mas o olho consegue trocar, entre aspas, muito pouco com o ozônio. Mas o que a gente percebe em relação ao feedback que a gente tem do colírio? Talvez seja pouco, mas eu acredito que seja o suficiente. Age de forma suficiente. Exatamente. Né? E então, quando a gente para e pensa, por exemplo, eu vou te dizer, meu cachorro tomou unhada na córnea, abrasivo na córnea. O que acontece? Ocorre naturalmente uma neovascularização periférica para conduzir a maior quantidade de oxigênio até aquela área. Se você já gera um aporte de oxigênio naquela área, você reduz a quantidade até desse estímulo de neovascularização que pode gerar uma opacidade depois da córnea se você isso não evoluir. Entendeu? Exatamente. Então é uma coisa que vale a pena a gente começar a estudar isso e entender quais são os desdobramentos que tem nisso. E hoje eu acho que a importância das faculdades já estarem vendo isso. E dentro da odontologia, muitos estudos são feitos com ozonioterapia. E dentro da veterinária, vários estudos estão começando a ser feitos também. Então, assim, eu realmente acredito que isso é promissor. Eu não sei se por conta dos lobbies e por conta da influência das indústrias, né, a gente vai conseguir ter um amplo acesso a isso no Brasil, mas como eu disse, isso seria útil em ampla escala dentro do sistema de saúde para o ser humano em inúmeros aspectos, dores articulares, alterações autoimunes, a parte humoral da pessoa, a parte hormonal e por aí vai. Sim. Você tem experiência de pinguécula e ceratocone em animais? Eu não sei se é o mesmo nome em animais, mas aquela formação mais específica de tecido dentro do olho? Sim, sim. E o óleo ozonizado tem alguma relação? Então, a gente na verdade, teve alguns tratamentos que acabou tendo uma associação da aplicação do gás, né, e o uso do óleo. Então, não dá para falar que foi só o óleo que teve Porque tinha a aplicação do gás de forma indireta com a gás e fazendo aquele cuppingzinho. Não, isso, fazendo cupping. Muitas vezes, se tinha um pouco de tecido, a gente aplicava com a própria seringa. No tecido, no pterígio, na pinguécula. Isso, exatamente. Agora, legal. Em humanos, tem um relato de um amigo que tem ceratocone e ele fala, Eduardo, você não faz ideia de como melhora eu sinto um frescor na vista muito grande quando eu uso o óleo, o colírio. A gente sabe que o ozônio tem essa ação, você acabou de comentar da vascularização, de melhorar muito a microcirculação. Então, ele acaba rapidamente, às vezes você vê um olho muito inflamado, você pinga num intervalo relativamente curto, daqui a pouco esse olho já está praticamente da cor normal, porque ele acabou melhorando essa circulação de uma forma bem intensa. Lembrando, gente, que tudo isso que a gente está conversando aqui são situações específicas que os médicos normalmente orientam, eles prescrevem isso aí dentro de um contexto específico, tá? Exatamente. Não é a torta direita, não. Não, o uso, não existe, a gente fala, não existe receita de bolo, fala, olha, vai tratar com isso, né? Eu estou relatando alguns casos que muitas vezes chegaram até por intermédio dos próprios médicos que solicitaram, não é o paciente que comprou, não, o médico que solicitou, exatamente, que fez a tentativa, e o médico manda esse resultado para ele. Exatamente, exatamente. Né? Então, tem muita coisa, né? Assim. E outra coisa que a gente fala, né, e é uma grande preocupação quem trabalha com ozônio, é justamente não banalizar a ozonoterapia. Eu participo de alguns grupos, né, tanto no WhatsApp quanto no Facebook e tal, e a gente vê, infelizmente, às vezes, assim, até às vezes por desconhecimento de algumas pessoas, que, não, eu trato assim, eu pego o meu gerador que não é medicinal, eu coloco a mangueira direto no reto, eu faço uma insuflação. Então, assim, você não sabe a concentração que você está fazendo, você pode lesionar seu reto. Então, assim, não faça isso, né? Porque é uma coisa que, além de não te ajudar, você está estragando, está comprometendo uma técnica que ela tem muito ainda para percorrer, para acrescentar para todos nós, né? Porque se tornou, a gente vê hoje N tipos de geradores e muitos geradores que não tem nem certificação. Não, e os geradores que vêm da China com preço barato e que é um caos quando você abre para ver.
Exatamente, pode ser gerador que cai no que eu acabei de falar. A câmera pode ser de alumínio, amanhã depois você tá repleto de metal pesado aí, porque acabou, né, corroendo isso aí. Exatamente. E na mucosa, a dosagem mais alta, ela vai ter um efeito abrasivo, você vai ter uma secreção maior de muco, você está tendo a lesão ao invés de estar ajudando. Exatamente. Então, é importante que vocês saibam disso. Eduardo, adorei o bate-papo, obrigado pelo carinho, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço pelo convite, eu que agradeço. Obrigado por ter aceitado o convite de coração. E eu espero que a gente tenha outras conversas sobre isso. Gostei do bate-papo. Como a gente falou, é importante que a gente frise que sempre busquem a recomendação do profissional. Cuidado com todo mundo que sai usando qualquer coisa aí para sair botando no ânus. Exatamente. Dentro da literalmente naquele lugar. Né? Você vai levar literalmente naquele lugar e pode ficar pior do que quando você começou, entendeu? Então é um ponto importante que vocês saibam. E eu falo assim, se você falasse para mim, Juliano, o que você quer levar para uma ilha deserta se você só pudesse levar um aparelho? Eu levaria um gerador de ozônio. Eu não teria dúvida, eu não precisaria nem da segunda opção. Não, porque ele vai atuar em tudo, cara. Ele atua em tudo. Quando você não tem antibiótico, ele serve como antibiótico em muitos aspectos, como bacteriostático, como antiviral. Ele vai atuar em inúmeros aspectos. E eu acho até que se a humanidade tivesse uma maior intimidade com o ozônio, a gente não estaria nessa desespero tão grande quanto a gente está. Exatamente, ainda mais nesse momento. É isso que eu estou dizendo. Bom, querido, obrigado pelo carinho, verdadeiramente, tá? Espero que vocês tenham gostado da live. Eduardo, obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui, plena sexta-feira à noite. Eu que agradeço. Separou tudo para entrar aqui na live comigo, tá bom? Eu que agradeço. Fique com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Então, gente, basicamente, é uma coisa que pode ser um grande auxílio na sua vida, ser um grande auxílio no seu dia a dia. E eu falo assim, é uma coisa que se você começar a prestar atenção e buscar profissionais que lançam mão disso no seu dia a dia, vocês podem ter aprendizados gigantescos, melhorias gigantescas. O ozônio via retal é uma das formas mais seguras de ser feito, tá? Normalmente. E vocês vão perceber grandes mudanças e grandes alterações no dia a dia a partir de vocês viverem um aspecto diferente de percepção do que é ou não o aspecto de conexão com a saúde. Espero que vocês tenham gostado. Quem aqui gostou da live? Gostaram da live verdadeiramente? Legal, né? Um bate-papo gostoso, fica legal fazer isso. Agora aqui no YouTube a gente está conseguindo fazer algumas coisinhas diferentes, usando os aplicativos melhores. E eu falo para vocês, mesmo que você não tenha um ozônio, não consiga achar quem trabalhe com ozônio, no Brasil é muito complicado para o médico se posicionar em relação ao ozônio, tem uma perseguição literalmente sobre o fato, não pela medicina em si, mas pelo lobby que existe sobre a saúde. A partir do momento que você vê que outros países utilizam ozônio, a partir do momento que você vê que o ozônio é utilizado por outras áreas, tendo benefícios incríveis, dentro da medicina o ozônio não foi liberado ainda. Tudo envolve muito dinheiro. Então, assim, eu trago isso para vocês questionarem, pensarem, avaliarem as coisas no dia a dia. E aí você começa a ver, mas doutor, eu não tenho um aparelho de ozônio, como que eu faço? O que eu consigo colocar em prática? Como eu faço? Primeira coisa, gente, como eu falo sempre para vocês, pelo menos evitem doenças, pelo menos evitem problemas, pelo menos evitem um alimento que te faça mal. Haja da maneira que você pode dentro do que você sabe. Isso é o melhor, tá? Eu vou dizer para vocês que por ser algo muito barato, países que estão amplamente adaptados a utilizar uma política pública de saúde barata com grande resultado lança mão do ozônio. Tudo bem? Ele não vai resolver tudo, não é uma panaceia, mas é uma senhora arma para poder colocar em prática resultados verdadeiros. Entendeu? Gente, eu posso passar artigo científico sobre ozônio? Não, vocês não vão ter a capacidade de ler artigo científico básico. Eu vou dizer isso já, não vou botar artigo. Se vocês quiserem fazer o curso, existe a ABOS, Associação Brasileira de Ozonioterapia. Pesquisem isso, porque assim, a maioria dos artigos científicos, gente, a grande maioria das pessoas aqui, o propósito do canal é levar vocês para uma nova percepção de ambiente, uma nova percepção de ação. Meu propósito aqui não é dar aula e formar um terapeuta que vai usar ozônio, não é isso. Eu não vou fazer isso no YouTube, seria irresponsabilidade.
entendeu? Então, igual a pergunta da Elaine, qual a melhor via de aplicação para um diabético? Depende, tudo depende. A via retal é ótima, a via hematológica é ótima, para uma sinusite a via auricular é ótima, entendeu? Tudo depende de cada caso. Para um pé diabético é outra forma, e por aí vai, tá? Então, cada situação é única, tem vias intraarticulares, intramusculares, subcutâneas, cada caso é um caso, tá, gente? Então, eu sou muito sincero ao falar com vocês isso de maneira direta, com carinho, mas para vocês perceberem que, dentro dessas percepções, é importante que vocês busquem verdadeiramente fontes que gerem respostas para vocês e busquem profissionais para ajudar vocês, porque ozônio não é brincadeira. Principalmente se você tiver uma máquina de ozônio que ela tenha um potencial de tratamento médico, pode gerar até edema agudo de pulmão. Então não é brincadeira, tá joia? Não é brincadeira. E precisa ser levado em consideração como tal. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da live, foi feito com muito carinho para vocês e é o que é, tá? Às vezes não é porque você não sabe que isso não existe. Se você quiser ir no PubMed, tá? Se você quiser ir no PubMed, é das bibliotecas maiores que existe, busca no PubMed Ozonotherapy. Ozone Therapy. Você vai achar muita coisa. Tá joia? Você vai achar muita coisa genuinamente. Vocês têm que aprender a pesquisar. Não adianta você querer um artigo científico se você não sabe nem pesquisar o que é um artigo científico. Porque se você não souber pesquisar o que é um artigo científico, não souber avaliar um artigo científico, você vai ler e não vai entender porcaria nenhuma. É assim. Por isso que a humanidade hoje está dando com os burros na água em inúmeros aspectos. Tá? Porque tem muito artigo científico que é feito e ocorre verdadeiramente um embaralho dos números a tal ponto para se aproximar de um resultado. E, então, prestem bastante atenção, busquem a parte fisiológica, busquem a parte prática que ocorre na parte clínica, entendeu? Igual eu trouxe aqui um profissional da área da medicina veterinária para falar que isso já é utilizado. Vou também trazer, às vezes, acho que um odontólogo, um dentista aqui, para falar do uso da ozonioterapia dentro da odontologia. E assim, gente, por exemplo, tratamento de canal hoje, se você não extirpar esse dente, esquece. Você vai precisar de ozonioterapia. Ponto final. Não tem jeito. Fora isso, você vai ter uma série de problemas dentro dos microcanalículos lá do dente. E a gente poderia ficar falando aqui muita coisa sobre isso ainda, mas a gente já finalizou por hoje. Espero que vocês tenham gostado. É por isso que eu trago um pouquinho de saúde para vocês todos os dias. Se você ainda não está inscrito no grupo do Telegram, se inscreva, venha fazer parte dessa família, tá bom? E a gente vai iniciar, nesse mês, a Jornada Saúde Plena. É uma jornada que vão ter, em média, de 2 a 3 aulas por dia, durante um período, com convidados. Vai ter aula no Instagram, vai ter aula no YouTube, vai ter aula no Facebook. Vão ser em 3 ambientes diferentes, com momentos e horas diferentes. Eu já digo, vai ter aula que vai ser 4h17 da madrugada, e quem não tiver vai perder o conteúdo. Ai, doutor! É só para quem verdadeiramente está comprometido com isso. Quem não tem, vai continuar dormindo e tá tudo bem. Tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês e até a próxima. Fui!